Então, feita aquela pausa, vamos devagarzinho analisar o inciso 16. Então, repara assim, todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Então, aquela ideia que eu estava dizendo no final do bloco, olha, a reunião é pacífica, a gente pode se reunir, fazer manifestação, estar pacificamente nas ruas, em locais abertos ao público. O que a Constituição exige? Que não haja armas. A gente faz isso sem armas, tá bom? E outra coisa, para que haja a manifestação, para que haja a reunião, independe de autorização, tá? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Agora preste atenção numa coisa que infelizmente as manifestações estão violando a Constituição nesse aspecto e por isso que isso é importante em prova. Eu posso fazer uma manifestação em lugar aberto ao público, independente de autorização. Não há necessidade de autorização para manifestação. Entretanto, exige-se o quê? O prévio aviso à autoridade competente. Esse aviso não pode ser no Facebook, não pode circular no Facebook, não, vai ter uma manifestação dia tal. É preciso comunicar à autoridade competente, que normalmente é a autoridade policial. E por que isso é importante? Porque esse é o problema na prática. Todos têm direito a saber que há uma manifestação. Porque eu, cidadão, tenho direito de saber se há uma manifestação, primeiro, para eu ir. Segundo, para eu poder arrumar a minha vida também, caso eu não seja um manifestante. Aquela manifestação eu não posso ir, ou não me interessa, não importa. Eu tenho o direito de preparar minha vida para não ser atingido por ela. Então, por isso que a Constituição exige isso, exige esse prévio aviso. Isso está caindo muito em prova, porque infelizmente as pessoas estão violando tal coisa, tá bom? Então, cuidado em prova. Todos podem reunir em lugar pacificamente, sem armas, de maneira pacífica, não precisa de autorização, mas precisa o quê? Avisar. E só pode ser negada se houver uma outra marcada para o mesmo local. Maravilha? Vamos seguir? Agora vamos ver um caso especial, que foi a Marcha da Maconha, que existiu em vários lugares do Brasil. Foi discutido se a Marcha da Maconha era constitucional ou inconstitucional no Supremo, senão seria uma apologia ao crime. E aí vem a decisão toda aí, que eu peço que você dê uma lida, e eu vou para a síntese dessa decisão. O Supremo entendeu, no julgamento da DPF número 187, o ministro relator Celso de Mello, de que a margem da maconha significa uma interconexão entre a liberdade de reunião com a manifestação do pensamento e o direito de petição, que a gente não estudou ainda. E pelo fato de ser aquilo que a gente viu lá atrás, os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente, então é a acumulação de 3 direitos: manifestação do pensamento, direito de reunião, direito de petição. Por isso, válida. A marcha da maconha é considerada assim válida, legal. As pessoas podem ir na rua a favor disso, sem nenhum problema, sem haver nenhuma inconstitucionalidade nesse ato, tá bom? O que é importante disso? Que pode cair na prova, e também por trás disso a ideia de que os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente. Joia? Vamos seguir agora para a gente fechar esse nosso bloco, né? A gente combinou que essa primeira parte até o inciso 21, vamos falar da liberdade de associação. A Constituição diz que é plena liberdade de associação para fins lícitos. Eu posso criar uma associação da maneira que eu quiser. Em primeiro lugar, o que é uma associação? A associação é uma entidade civil sem fins lucrativos, sem fins econômicos. Então a Constituição garante essa liberdade de associação. Eu posso tranquilamente criar a associação. Ela diz que é vedada apenas a de caráter o quê? Paramilitar. Então você pode criar a associação livremente, vedada apenas a de caráter paramilitar. Não se admite essa de caráter paramilitar. O que seria o caráter paramilitar? Seria uma associação privada, né? Mas com característica militar. Ela teria treinamento militar, teria uniforme, toda uma estrutura militar. Isso não pode.
o que acontece, por exemplo, na Colômbia com as Farc, né? Isso no Brasil não é possível. A entidade paramilitar não é considerada válida. O inciso 18 diz assim, que a criação de associação e na forma da lei de cooperativa independe de autorização. Então, quando eu crio uma associação, cria-se independentemente de autorização do Estado. Justamente por quê? Justamente porque é livre a associação. Por ser livre a associação, não pode haver intervenção estatal. O Estado não pode intervir. Então, se não pode intervir, não pode obrigar uma pessoa a criar uma associação, não pode proibir uma associação, não pode ter que autorizar uma associação, pois a associação ela é livre. Inciso 18. Não, 18 não, perdão. Inciso 19. As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas. O que é compulsoriamente dissolvida? É uma associação ser dissolvida na base da força. Ou seja, o Estado vem e impõe a dissolução. Ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Exigindo, no primeiro caso, que é a dissolução, o trânsito em julgado. Vamos devagarzinho aqui? A ideia da Constituição é a seguinte: a dissolução compulsória de uma associação acabar compulsoriamente, o que aconteceu com algumas torcidas organizadas que praticavam atividades de violência, atividades ilegais. A dissolução compulsória só pode ser feita através de quê? Sentença judicial transitada em julgado. E o que é sentença judicial transitada em julgado? Sentença judicial que não cabe recurso. Então a dissolução compulsória só pode ser feita assim, por sentença judicial transitada em julgado, por sentença que não admite recurso. Agora, quando for a suspensão da atividade, a suspensão da atividade pode ser por decisão judicial. Pode uma decisão judicial suspender a atividade. Nesse caso, não precisa ser transitada em julgado. Essa suspensão pode ser por uma liminar, por uma sentença, por qualquer decisão judicial. Agora, quando for a dissolução, aí precisa de trânsito em julgado. Então, cuidado. Sentença judicial transitada em julgado, decisão judicial transitada em julgado, só em caso de dissolução. Se for só para suspender, basta uma decisão judicial. Inciso 20. Para garantir a liberdade de associação, a Constituição diz que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Eu não posso ser obrigado a me associar e nem muito menos permanecer associado. Joia? Inciso 21, para a gente fechar, as entidades associativas, as associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, pode uma associação ingressar em juízo na defesa dos interesses dos associados. Mas, para isso, depende de uma autorização expressa. Tá joia? Que pode estar no estatuto. O estatuto dela pode expressamente autorizá-la a isso. Ou, por um ato da Assembleia, autorizar. Então, ou vai estar no estatuto, ou um ato da Assembleia autorizando aquilo. O que é importante na nossa prova? Que essa associação, para estar em juízo, representando seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tem que ter o quê? Autorização para isso. Então, para que eles estejam em juízo representando judicial ou extrajudicialmente os seus associados, ela precisa ter autorização para esse fim. Então, minha querida aluna, meu caro aluno, o nosso primeiro bloco dos direitos e deveres individuais e coletivos termina aqui. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua presença. Peço a você, tendo dúvidas, para enviar por e-mail imediatamente dúvidas@carloseduardoguerra.com.br. E aquele meu pedido de prática, eu basicamente clamo a você para fazer isso. O que eu vou clamar a você? Reveja a aula, veja as suas dúvidas. Foi uma aula grande, pesada. Aí 1h45, 1h50, só para a gente chegar até o inciso 21.
peço que você reveja tudo e faça os 10 exercícios, as 10 questões. Lembrando que nesse momento são questões variadas. Façam essas questões, beleza? E aí, depois, tendo dúvida, envia para mim, veja o vídeo da correção. Só veja o vídeo da correção depois de fazer as questões. Muitíssimo obrigado. Até a correção das questões.